Por que o Windows Phone deu errado? Como esse sistema que tinha tudo para dar certo desapareceu e hoje não é mais um concorrente? Eu sou Adriano Ponte, ex-usuário de Windows Phone, sei que ele acabou e é disso que a gente vai falar nesse vídeo agora. Para você que vai acompanhar esse vídeo, dois avisos. Primeiro, eu usei o Windows Phone até o limite, então eu só saí da plataforma quando realmente não tinha mais jeito, quando eu tive que pegar um Android para poder continuar me comunicando com as pessoas, ou seja, ter os apps que não existiam na plataforma. E dois, o Windows Phone, ou Windows 10 Mobile, ou Windows 7, enfim, esses nomes que são todos de uma história de uma plataforma só, vão aparecer aqui. Então se em algum momento eu falar Windows Phone, quando já era Windows 10 Mobile e tudo mais tal, por favor, não se atente a esse detalhe, e sim a história que eu vou contar. Então, vamos lá. Por que o Windows Phone deu errado? Eu anotei aqui vários motivos e várias informações para vocês, para essa conversa finalmente acontecer, afinal eu vi que ainda existe gente em 2018 e 2019 comentando aqui no Canaltech, nessa virada já de ano, cadê os vídeos de Windows Phone? Eu vi isso e eu pensei, é necessário a gente conversar. Vamos lá, o que o Android tem como market share de smartphones? Android é mais de 80% dos smartphones que a gente encontra no mundo. Naturalmente, iOS é menos de 20% dos smartphones pelo mundo. Até porque, enfim, né, a conta só vai até 100%. Então vamos lá, o Windows Phone começa quando? Ele começa no final de 2010. Vocês vão ver que todas as partes dessas datas que eu anotei aqui para vocês envolvem o final dos anos. Então, no caso, no final de 2010, o Windows Phone 7 foi lançado. O que isso significa? A Microsoft trazia uma proposta onde havia um sistema que era baseado em tiles, ou seja, quadradinhos na sua interface, para que você tivesse mais uma vez o Windows ou parte do Windows do seu computador, no seu telefone, numa experiência que fizesse sentido e que a Microsoft estivesse dizendo, olha só, isso aqui é o computador, só que no seu celular. Não era bem assim, não era exatamente essa a proposta, mas a ideia era que a Microsoft mais uma vez insistisse nisso. Insistisse porque o Windows Mobile, para quem sabe, e outros Windows aí portáteis, já tinham dado errado no passado. A Microsoft teve problemas com várias coisas, entre elas BlackBerry, Palm e amiguinhas assim afins, que tinham soluções mais práticas ou mais rápidas ou menos caras. Enfim, existiam várias formas de fazer a mesma coisa. E a Microsoft sempre teve dificuldade nessa parte de smartphones com teclado na época pré-smartphones, onde ainda Symbian existia, afinado Nokia N95 e tudo mais. A Microsoft não conseguia criar um sistema Windows Mobile que fosse legal. Sendo assim, veio o Windows Phone 7, com essa grande proposta. E foi um certo acerto, teve muitos comentários bons sobre ele, foi um sistema legal. Só que aí, o que aconteceu? A Microsoft prometia levar o celular a um PC de mão facilitado. Só que, final de 2012, o Windows Phone 8 foi lançado. E esse foi o primeiro erro que eu considero, na minha opinião, no meu uso, de pessoa que usou o Windows Phone e está aqui com vocês hoje nessa área, pelo primeiro prego no caixão do Windows Phone. Esse foi o primeiro porquê o Windows Phone deu errado. A Microsoft, 2 anos depois de anunciar o seu Windows Phone 7, já passa para o Windows Phone 8. E não foi um update, não foi uma mera mudança de parabéns, você tem seu telefone hoje, agora ele vai ter um update, vai receber o Windows Phone 8. Não. Seria mais ou menos como, parabéns você que apostou na ideia, foi um early adopter, comprou um Windows Phone 7, parabéns, jogue ele no lixo, seu otário. Foi essa a mensagem que a Microsoft mandou para todos os usuários ao lançar o Windows Phone 8. Ela tinha outras mudanças no sistema que ela planejava, envolviam código, arquitetura e tudo mais, vários itens técnicos que vocês podem achar facilmente na internet, mas que se resumem em não há como, ou não temos como, atualizar o Windows Phone 7 de vocês, o 7.1, 7.8, enfim, para o Windows 8. Windows Phone 8, não tem como. Então esses apps legais, novos aqui, não vão rolar para o seu Windows Phone 7. Isso foi um grande golpe, até porque, não golpe no sentido de traição, golpe no sentido de porrada na cara de arrancar um dente. Porque os usuários do Windows Phone 7, apostando na ideia, aceitavam a falta de apps decentes. Mas não tem WhatsApp para o Windows Phone, não tinha? Então, sempre era uma versão inferior de tudo, ou não havia. Quer um exemplo? YouTube, um app básico, de iPhone, de Android, onde tem no Windows Phone.
Ah, tem várias versões, nenhuma oficial. A oficial que teve desapareceu da loja, olha só que interessante. Então, já nesse ambiente que era muito difícil trabalhar com Windows Phone pela falta de aplicativos, você ainda é traído pela própria Microsoft em 2012. Mas beleza, nessa época já existia aquela questão. Vamos fazer o Windows ser uma experiência interessante entre o computador e entre o celular. Vamos fazer apps que funcionam nos dois e tudo mais, apps universais. Isso foi interessante. Na época eu usava um Lumia 720 da Nokia. Nesta época você podia fazer compras, isso já nas versões mais avançadas do sistema do Windows Phone. Você podia comprar um aplicativo que ele tinha licença também para o Windows do PC. Isso era uma coisa inteligente, você comprar um aplicativo de calendário, um aplicativo, sei lá, para você ver os seus feeds e com a mesma licença você consegue usar ele no PC com a mesma conta Microsoft sem comprar ele de novo. Isso é legal, uma ideia legal. E a ideia da Microsoft ao longo do Windows Phone 8 para o Windows Phone 10 foi justamente criar um sistema unificado entre a plataforma do Xbox, do Windows do PC e do Windows Phone. Então, em teoria, você abriria o mesmo aplicativo nos três e você conseguiria começar um jogo, por exemplo, dependendo do app que fosse compatível no Xbox, fosse para o Windows Phone e terminasse ele no PC, ou você sincronizasse, por exemplo, um bloco de notas no seu PC e visse ele no Windows Phone. Essa revolução toda, essa universalidade de apps era uma ideia ótima, mas isso ainda não consertava todas as pessoas que apostaram no Windows 7 ou Windows Phone 7 e agora tinham seus telefones jogados no lixo e tinham que comprar o Windows Phone 8 para essas promessas. Essa é parte do segundo motivo do Windows Phone ter dado errado: excesso de promessas. Existiam muitas possibilidades que você poderia fazer que provavelmente funcionariam no seu Windows Phone e não funcionou desta forma. Vocês querem um exemplo? Snapchat, lembram desse cara? Foi praticamente o responsável por hoje existir Stories no Instagram, Stories no WhatsApp, Stories em qualquer diabo de aplicativo. Foi o Snapchat que começou com tudo isso de certa forma. Esse aplicativo nunca chegou no Windows Phone. Ele iniciou no iOS, chegou no Android, foi um grande sucesso por um tempo, hoje ninguém lembra mais dele, mas só que ele nunca chegou no Windows Phone. E o Windows Phone na época estava perfeitamente possível de recebê-lo, os desenvolvedores simplesmente não tinham interesse. E juntamente com eles, inúmeros outros desenvolvedores nunca tiveram interesse pela plataforma. Quer um exemplo interessante? Nunca existiu nenhum app oficial do Google para o Windows Phone. Ah, existiu pesquisa, nenhum app relevante do Google chegou para o Windows Phone. Esse foi mais um dos motivos do prego no caixão do Windows Phone. Eu vou falar mais do Google, não se preocupe, eu sei que existiu toda uma guerra entre o Google e o Windows Phone, mas tudo bem. Nós estamos agora na nossa linha do tempo. 2010, final de 2010, as pessoas compraram o Windows 7. No final de 2012, descobriram que você ia ter uma atualização para os novos telefones, o Windows Phone 8. E agora chegamos em 2015, onde surge o Windows 10 Mobile, que foi outro tapa na cara, outro murro na cara das pessoas, outro chute na barriga dos maravilhosos usuários de Windows Phone. Vocês vão ter mais um sistema novo, que vai ter mais compatibilidade, que vai ter mais possibilidades, mais tudo. E que também só vai atualizar para alguns modelos do Windows Phone 8. Com isso, a Microsoft conseguiu seu terceiro prego no caixão, que foi fazer o mesmo erro que o Android tem: fragmentação da plataforma. Nós temos usuários, nesse momento de 2015, que tem o Windows Phone 7 morto às traças, que não recebe vários aplicativos porque não é compatível, ninguém desenvolve mais a plataforma morta. O Windows Phone 8, com apps que vão ou não chegar para a plataforma e que tem alguns usuários que migraram, maciçamente usuários de Lumia 520, um dos Lumias mais vendidos do Brasil na época, que deu um boom no Windows Phone no Brasil. E chegamos para o Windows Phone 10, o Windows Mobile 10, o Windows 10 Mobile, chame como quiser. Vou chamar de Windows Phone 10 só para facilitar a compreensão de vocês, mas não é esse o nome. E tava lá, mais um Windows Phone, agora disfarçado, com algumas correções legais de código, uma compatibilidade ótima com o sistema da Microsoft, mas ainda sem apps. Ah, mas que absurdo isso sem apps, tinha vários jogos, tinha várias coisas. Tinha, mas faltavam tantos outros. Existiam aplicativos para buscar correlações entre aplicativos do Android na loja da Microsoft e dar similares, entregar opções que substituíssem as outras que você usava, porque não é todo app que estava publicado nas duas lojas, a maioria deles não estavam nas duas lojas e você precisava se virar com similares ou apps de terceiros que acessavam os serviços. Esse foi o 2015, Windows 10 Mobile. Complicado.
Grande parte dessa expectativa das pessoas de terem mais apps no Windows Phone vinham de ferramentas que a própria Microsoft anunciou no desenvolvimento dela de 2015, 2012, 2013 e tudo mais, que sempre tinham nomes diferentes, mas que tinham a mesma ideia: portar apps do iOS ou do Android, seja de forma automática, de forma facilitada, dependendo do developer só dar um ok, ou mesmo o developer ter uma ferramenta extremamente facilitada para virtualizar, deixar nativo, tornar possível rodar os apps que já existiam para iOS e Android, só que agora no Windows Phone, no Windows 10 Mobile. Acontece que isso dependia ainda do interesse dos desenvolvedores para fazerem isso. A grande questão é que o pessoal chegou na seguinte conta: por que eu vou dedicar o meu esforço e dinheiro para lidar com um sistema que teve 1, 2, no máximo 3% do market share global, ou seja, estava no máximo em 3, talvez 4% dos telefones no mundo. Vocês podem achar esses gráficos online também, existe toda uma linha do Windows Phone indo de 1 a 3%, que foi mais ou menos o que ele manteve por um bom tempo. Vocês acham isso também nos países onde ele era mais representante de cada país, mas mesmo assim, mesmo que o Windows Phone tivesse 7% do mercado global de smartphones, era pouco, ele não chegou a isso. E os desenvolvedores tinham que decidir entre gastar dinheiro com uma mini plataforma ou continuar os esforços no iOS e no Android. O que eles fizeram? A maioria não veio para o Windows Phone. E daí a nossa questão é mais este lindo quarto prego no Windows Phone. Muitas expectativas e pouca realidade. Esse é um dos motivos que realmente fez vários usuários desistirem. Eles pagavam por todas as versões que vinham, jogavam os telefones antigos fora e nunca chegava um sistema que definitivamente substituía o Android ou o iOS em questão de você ver um ônibus passando na sua rua com um aplicativo anunciado e você, caramba, esse aplicativo de comida é legal, só que não tem pro meu Windows Phone. Isso bateu bastante a plataforma. Temos uma quinta razão ainda para mais um prego no caixão do Windows Phone: aparelhos com 512 megabytes de memória RAM. Ah, mas Adriano, aí não faz sentido. O que você está falando é uma bobagem. Isso daí tem a ver com a fabricante. A fabricante colocou pouca memória RAM no seu aparelho e é por isso que eles entraram no mercado. Então, existe uma questão que hoje nós vemos em Google, em Apple, que a fabricante ela tem que seguir algumas regras para que ela implemente um sistema. Infelizmente, a Microsoft não teve pulso firme, não teve visão nesse começo do Windows Phone de falar: vocês não podem colocar só 512 megabytes de memória RAM no telefone de vocês que leva o meu sistema homologado. Vocês precisam de mais memória. Não, eles não fizeram isso. Logo, inúmeros telefones, inúmeros da Nokia, que é tão amada e tão falada, e que foi a marca que eu usei por todos os anos do Windows Phone. Eu usei o Lumia 720, o Lumia 1020 e o Lumia 1520. Gostou? O Lumia 1520, aquele gigante. Eu usei esses três telefones, eu sei exatamente do que eu tô falando. E quem usava um Lumia 520 com 512 de RAM, eu sei perfeitamente do que se trata. Essa galera, infelizmente, teve o efeito Samsung de percepção de smartphones. Sabe essa galera que comenta todas as vezes aqui no Canaltech que Samsung trava? Ou então essa galera do Android que fala que o Android trava? Essa galera tem uma percepção que a gente conhece bastante aqui, que é smartphone de entrada. É muito comum você pegar uma pessoa que tem um telefone: ah, mas por que o exemplo da Samsung? Porque tem um market share enorme no Brasil. Quantas pessoas você conhece que tem um Galaxy Pocket Y, duas quadras, enfim, essas coisas assim? Os telefones baratos, simples. Você consegue um LG K10 por quanto, por exemplo? Esses telefones de entrada, eles levam lá o logo bem grande, Samsung. Aí você vê um J0.5 com farofa de RAM. É um celular lento, feito para custar pouco, mas a pessoa pega na mão, trava e ela lê escrito no topo da tela: Samsung. A pessoa vira e fala: Samsung é uma bosta. As pessoas fazem isso o tempo todo. LG também, com seus inúmeros telefones baratos. Quantas pessoas não deixam comentários aqui? Na análise do LG G7 aqui no canal, inclusive, recomendo que você assista, tem um monte de comentário falando que a LG trava. Porque a pessoa tem um K2, um LG K2 de 2011 e que tá lá lentaço, mas tá escrito gigante no topo: LG. Esse efeito de percepção de entrada nas pessoas existe. E na época do Windows Phone, foi esse um dos motivos do Windows Phone ter dado errado. Porque os aparelhos, boa parte, tinham 512 de RAM. E para quem não entendeu isso até agora, significava uma linda mensagem que aparece na loja do Windows Phone. Aparecia, né? Na loja do Windows Phone: seu telefone não tem memória suficiente para instalar esse aplicativo. Isso é uma coisa bem interessante. Você compra um telefone que
Não há nenhuma trava visual nele de que você tem um telefone que vai funcionar metade das coisas que deveria, e ao abrir a loja, ao escolher no aplicativo, Asphalt 8, Asphalt 7, se eu não me engano, uma das versões do Asphalt no Windows Phone tinha esse problema e você abria, olha só, seu telefone tem 512 de RAM. Esse aplicativo precisa de 1 GB de RAM ou mais para funcionar. Isso foi por um tempo, inclusive, depois eles corrigiram, fizeram uma segunda versão, era todas aquelas confusões e mazelas do Windows Phone. Isso aconteceu. Foi suficiente para inúmeros usuários colocarem mais um prego no caixão do Windows Phone. A percepção de mercado de que era um telefone fraco, para atividades fracas e que não executava todos os aplicativos da própria loja. Isso sem falar no retomando. Ao abrir no aplicativo, tentar abrir ele depois, uma mensagem de retomando aparecia para o usuário. Foi mais um motivo do Windows Phone ter dado errado. Eu separei tantos motivos aqui para vocês e mesmo assim eu vou ter que resumir, porque foi muito longe. Eu usei o Windows Phone por muito tempo. Eu fui o último aqui do Canaltech, provavelmente, talvez mais uma pessoa que insistiu em usar o Windows Phone, que a gente levou isso até o fim. Em outubro de 2017, a Microsoft anunciou o fim da saga Windows Phone, devendo os modelos que rodam Windows 10 Mobile receberem patches de segurança até o fim de 2019. Isso saiu no Canaltech, saiu no mundo, a notícia de que a Microsoft havia desistido do Windows Phone. Finalmente ela havia dito, foi um erro, a gente não vai mais tentar. Isso porque lá em 2010, 2011, o Android passou a marca de 50% da base de aparelhos móveis. E nessa época tinha uma coisa interessante, vários fabricantes fabricavam vários aparelhos com Android e várias outras, depois em 2011, 2012, também tentaram fabricar o Windows Phone, seja na versão 7, na versão 8. Qual a diferença para uma ter escolhido, eu vou fabricar um aparelho Android ou vou fabricar um aparelho Windows Phone? Ora. O Windows Phone tinha custo de licenciamento. O Android também tem hoje, certo, só que era relativo o custo de licenciamento do Android. Você ia pagar pelos serviços do Google, você ia pagar pelo sistema? Não, Microsoft exatamente igual no PC. Você paga uma licença cheia para ter o Windows Phone colocado no seu lindo aparelho. Já na questão do Google tem várias outras questões. Você vai pagar para ter ele com a Play Store habilitado ou não, tudo mais. E isso em tempos atuais. Lá em 2010, 2011 tinha um sistema praticamente gratuito para você colocar no seu telefone e fabricar ele pela ZTE, pela Samsung, pela LG, pela Motorola, por qualquer marca que fosse. Por isso que você sempre se perguntava, nossa, e agora? Será que vai sair o Windows Phone da LG? Será que vai sair o Windows Phone da Samsung? Porque era possível, era para ele sair em outras fabricantes, ele era para ser licenciado, mas havia um custo. E, infelizmente, ninguém queria pagar e os poucos que pagavam fabricavam telefones de baixa qualidade ou que não eram muito interessantes. Isso nos leva lá para trás de novo, para setembro de 2013. O nosso Android tinha passado 50% de usuários globais, lá em 2010, 2011. 2013 a Microsoft vira e fala, caramba, a Nokia tá fabricando o Windows Phone pra caramba, desistiu do Symbian deles, tá apoiando o nosso sistema, vamos comprar a Nokia. Nesse momento a Microsoft põe mais um prego no caixão do Windows Phone. Ela adquiriu uma das maiores fabricantes dela para ditar as regras dela no Windows Phone. Quer dizer, uma das fabricantes do sistema dela, não dela. Ela passou a ser dela a partir de 2013. Caramba, e as alterações da Microsoft na Nokia foram consideravelmente problemáticas. Porque tal como algumas fabricantes, LG, Samsung, a Motorola tentou no passado, mas vou usar LG e Samsung de exemplo nesse momento, eles tentaram customizar o Android ao longo dos anos, trazendo mais funções. A Nokia, no passado, tentou customizar o Windows Phone com várias funções. O Lumia Câmera, por exemplo, que era o antigo Nokia Câmera, foi um exemplo incrível de avanço para a época. Um app de câmera que permitia vários ajustes quase profissionais para as câmeras dos aparelhos que eram compatíveis. E era um aplicativo muito cobiçado, até para quem usava Android e iOS. Era uma coisa muito completa, muito fácil de usar, com vários sliders na tela. Era muito bom, fazia fotos ótimas. Isso foi uma inovação praticamente da Nokia. A Microsoft matou isso ao comprar a empresa e entrou no seu calendário de atualizações maravilhoso, já institucionalizando a Nokia como Microsoft. O que é triste. Aqui no Canaltech tem análise do Lumia 640XL, do Lumia 830 e o fim do Windows Phone, para você que quer procurar esses vídeos. Então clica aqui embaixo se você quiser ver. Vamos fazer o resumo dos erros então para finalizar esse vídeo? Para você que já entendeu, já sacou qual foi a história do Windows Phone, por que ele veio até 2017 e morre?
Como que ele conseguiu chegar nisso? Vamos lá. A Microsoft tratou como lixo os usuários que foram early adopters, que foram os que apostaram na ideia, os que fizeram aquele montinho, aquela massa crítica de gente que foi e comprou o Windows Phone praticamente um ano depois deles terem comprado um telefone. Parabéns, o seu telefone não vai mais atualizar. Essa galera se sentiu traída e com razão. Ela cobrou por um sistema, cobrou bem, quando era uma época que ainda se decidia quem vai ser o grande gigante. Vai ser o iOS da Apple, vai ser o Android, vai ser o finado Symbian, vai ser o Firefox OS, vai ser o WebOS, vai ser quem? Vai ser um novo OS maluco? Vai ser o Windows Phone? Bom, a Microsoft resolveu cobrar e cobrar bem pela licença, os fabricantes acabaram não aderindo ao Windows Phone. A aprovação dos apps era horrível, então era muito comum ter apps que eram rejeitados da loja ou que saíam da loja do nada porque as regras da Microsoft eram estranhas ou não funcionavam, e também existiam inúmeros apps falsos, o que ajudou bastante a credibilidade do sistema. Então existiam 30 aplicativos do YouTube, que nenhum deles era, alguns eram links para o youtube.com, e também existiam aplicativos que, apesar de serem interessantes, saíam da loja depois sem motivo aparente. Curioso, não? Temos mais um motivo aqui, a guerra do Google, que eu prometi falar com vocês. Em algum momento a Microsoft notou, e o Google também notou, que eles eram concorrentes. E isso não deu bom, logicamente. Não interessa os motivos e as brigas, você pode achar essa história gigante também na internet. O que a história conta é o seguinte: não existia nenhum aplicativo Google na loja da Microsoft, ponto. Você é meu concorrente, a gente brigou, a gente não se entende, não vai ter YouTube oficial para o seu sistema, não vai ter Keep para o seu sistema, não vai ter Gmail para o seu sistema, não vai ter nada. Sabe os meus 15 apps Google que são essenciais para o smartphone ser importante, ser interessante, para ele ser útil? Então, nenhum deles vai existir para o seu telefone. Dá vontade de olhar para essa briga e falar uma coisa sem sentido, tipo, Aushmo, que é isso que você consegue entender. Ao ponto de que a Microsoft criou um aplicativo, desenvolveu um aplicativo excelente do YouTube, oficial, bonitinho, pela Microsoft, publicou na própria loja e caiu, porque o Google mandou retirar. Isso foi incrível, ao ponto da Microsoft desenvolver apps, ajudar desenvolvedores e suprir a necessidade do YouTube, colocar na loja e o YouTube virar e falar: você violou os meus termos de uso. O Google dizer: você violou os termos do YouTube ao criar um aplicativo Microsoft para acessar o YouTube. Aplicativo original caiu da loja. Essa guerra com o Google foi grande parte dos pregos no caixão e dos motivos para resumir por que o Windows Phone deu errado. E eu não acho graça em nada disso não. Pra você que comentou merda e fechou o vídeo, volta aqui a sua alma aqui pelo pescoço aqui, ó. Não acho graça em nada disso, viu? Sacana. Eu usei o Windows Phone, eu passei por tudo isso. Eu sei perfeitamente o quanto nada disso foi legal. Eu perdi dinheiro, que vocês dizem de que é investimento em celular. Eu perdi dinheiro, eu perdi vários tempos tentando achar soluções para remediar problemas, como Google Maps. Que pena, né? O Waze todo cagado. É, o Waze cagado para você usar, que bonitinho. Tem, não tem? Vai, não vai? E aí? E aí? O que você faz com a falta desses aplicativos bons? Ou com a falta da atualização desses aplicativos bons? Como você usa, vocês lembram do Google Talk? Sim, aquele Gzinho verde, que mudou de nome depois. Que nome foi depois? Foi Hangouts. Exatamente, Hangouts do Google. Nunca existiu esse aplicativo para o Windows Phone. Sabe o que a gente tinha que fazer? Instalar aplicativos de terceiros. Era um aplicativo que tinha um olhinho, vincular sua conta, conseguir lá a tua autorização, e ele usava de um sistema todo cagado para te manter comunicado com quem usava Hangouts ou Google Talk. Era legal essa gambiarra, né? Isso foi triste e eu passei por isso. Updates. A Microsoft tratou, infelizmente, o Windows Phone como um sistema de PC na parte de updates. E ela reservava uma vez ao ano grandes updates para o sistema. Updates que eram nada mais nada menos do que algumas features que faltavam, como copiar e colar de uma maneira consistente dentro do sistema, gerenciamento de arquivos e outras coisas que já existiam no Android de certa forma no iOS, porque tem as limitações da Apple. Já existiam maneiras de fazer essas coisas lá fora, e a Microsoft tratava com um update anual as meras correções de bugs e features que já estavam em outros sistemas. Então, meramente a atualização incremental para que você encostasse no seu competidor saía numa vez por ano, e ainda faltavam recursos. Era bem interessante. A Microsoft acabou jogando muito dinheiro em soluções que ela não acompanhou de fato. Ela comprou empresas, comprou patentes e
investiu em coisas erradas. Os usuários se viam com um sistema com poucos apps, com muitas promessas e com várias funções que o Android e o iOS já tinham, que o Windows Phone demorava um ano para ver algum tipo de solução paliativa. Com todos esses motivos, fica claro o seguinte: dentre toda essa história de Windows Phone, não aconteceu o erro que a Nokia fez no passado. Para vocês que não lembram da história, a Nokia optou por não desenvolver mais o Symbian a partir de um tempo e seguiria no sistema próprio. Hoje, os traços dessa história são conhecidos como Sailfish, mas na época existiam outros nomes, outras coisas. O Symbian ia receber updates e não ia. E nesse meio tempo, nessa incerteza, grandes desenvolvedores, como a Gameloft, por exemplo, viraram e falaram: beleza, você não vai mais desenvolver esse sistema? Tudo bem, a gente está indo embora, seja feliz. Mas depois de um tempo a Nokia virar e falar: não, eu ainda vou desenvolver o Symbian. E as desenvolvedoras viram as costas e falam: mas a gente já saiu, obrigado, pode desenvolver aí. E sem desenvolvedores você fica sem apps, e sem apps um sistema perde sua função. Você usaria um computador sem navegador? Não pode usar nem Firefox, nem Google Chrome, nem nada. Opa, fica difícil, né? É necessário ter um desenvolvedor que ligue para a sua plataforma, é muito importante. E nesse caso a Nokia se deu mal no passado e a Microsoft não cometeu esse erro diretamente, mas ainda assim conseguiu o mesmo efeito de afastar as pessoas, mostrando que quem desenvolveu para o Windows 7, opa, eu fiz tudo para o Windows 7, agora você tem que fazer para o Windows Phone 8. Que o Windows Phone, o meu Windows Phone, não. E ficava essa bagunça de você não ter uma constância, uma certeza, uma base sólida de usuários. O Google resolveu de certa forma bem a sua fragmentação de sistema. Se você tem um Android 4.0 aí na sua casa, um Android 5.0, estamos no Android 9 hoje, você ainda vai conseguir usar ele. Existem sistemas, mecanismos do Android que permitem que apps ainda sejam instalados, que você consiga usar eles. Faltam funções? Algumas. Faltam otimizações? Algumas. Mas de certa forma ainda dá para você usar um Android velho. O Windows Phone não. O Windows Phone 7 não instalava app feito para Windows 8 nem o Windows 10 Mobile. Você tinha um peso de papel. E os usuários foram feitos de bobos, colocados com pesos de papel, pelo menos 2 vezes oficialmente nessa história. Ainda mais com os 512 de memória RAM. Então, nesse caso, os desenvolvedores foram afastados de uma outra forma, não como a Nokia fez, mas como a Microsoft conseguiu fazer. Esses motivos todos foram porque um dos melhores sistemas que já surgiu conseguiu desaparecer por uma visão antiquada da Microsoft de tratar o sistema como PC e por vários erros que afastaram as pessoas que poderiam ter ajudado o sistema. O excesso de promessas também ajudou isso tudo aí pro saco. Mas agora que esse vídeo terminou e que você já sabe quais foram os motivos do Windows Phone ter dado errado, não por achismo, mas historicamente, discorda de alguma coisa do que eu disse? Procure no Google, você vai encontrar tudo que eu falei, com outras palavras ou com as mesmas inclusive, é só você procurar. Mas agora que a gente terminou sobre esse vídeo, já dissemos tudo sobre o que o Windows Phone deu errado, o que o Windows Phone tinha de bom? Tinha várias coisas. Hoje você sente uma falta de consistência no Android entre vários aparelhos, não há um sistema visualmente conexo, os menus mudam de lugar, as opções mudam de nome, um celular, o restaurar se chama restaurar, o outro se chama padrão de fábrica, o outro se chama reset total e muda de lugares e você tem que caçar opções. O Windows Phone não, era uma experiência muito uniforme, muito boa. Bateria também era bem interessante. O Lumia 720 tinha pouca bateria para o que nós temos de padrão hoje, de 5.000 mAh, mas ele aguentava um dia inteiro facilmente. Câmeras também tinham bom suporte, tinham bons usos nos Windows Phone, mas isso é uma questão de hardware, eu sei, mas tinham apps bons, que usavam bem as APIs do Windows Phone, era legal. Era um aplicativo legal, era um sistema legal, era um telefone legal, era tudo legal, só que não era o que a gente precisava, era o que a gente queria. Infelizmente o Windows Phone não existe mais. Esses foram os motivos para o Windows Phone ter dado errado. Você pode acrescentar os seus nos comentários, é lógico. Lembre-se de tratar bem as pessoas nos comentários, viu? E você que não aceita que o Windows Phone acabou, por mais que ele tenha sido ótimo e parecia ser o futuro, ele acabou. É hora de seguir em frente. Se inscreva se não é inscrito e até a próxima.